Ideologias contrárias à família. A família é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição que se inicia no casamento. Fundamento estes que são a monogamia, heterossexualidade e a indissolubilidade. Esses valores blindam o casamento cristão, bem como a família, contra as sutilezas das novas configurações familiares e sexuais provenientes das ideologias malignas. A família é a obra-prima da criação de Deus na face da terra. Satanás procura destruir a família por ser ela uma instituição divina. A família é o primeiro grupo social que ampara um bebê, uma criança, quando nasce. E o Criador, o nosso Deus, já determinou na constituição biológica se será um menino ou uma menina, pois é na concepção que o Criador, na ordenação natural e soberana, determina o sexo, se macho ou fêmea. E a família, o pai e a mãe, atende, ampara esse recém-nascido da forma e o sexo que Deus criou e procura suprir as necessidades sentimentais, afetivas e emocionais básicas do ser humano, bem como espirituais, criando-o nos valores e princípios judaico-cristão, para a glória de Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical, na lição 6, as sutilezas das ideologias contrárias à família. O texto áureo nos diz: "E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele." Gênesis 2:18. A verdade prática nos diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aquelas de natureza ideológica que planejam destruir a família. A família é um projeto divino e a célula máter da sociedade. Logo, esta primeira instituição vem sofrendo, nas últimas décadas, diversos ataques aos seus fundamentos e princípios judaico-cristãos. Na sociedade contemporânea, em que se cultuam os direitos individuais e a igualdade entre os sexos, os pressupostos bíblicos listados acima são suprimidos, sufocados. No atual contexto, a família é vista apenas como uma instituição social que serve para restringir a liberdade individual e a equivalência entre os sexos. Contudo, nesta cosmovisão pós-moderna desse mundo que jaz no maligno, surgem diversas ideologias contrárias aos princípios e valores cristãos. Logo, ideologia significa qualquer conjunto de ideia que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individualmente ou seja em grupo ou em sociedade. Em um sentido mais amplo, a ideologia se apresenta como aquilo que seria o ideal para um determinado grupo social. No entanto, a palavra ideologia denota uma visão de mundo, uma cosmovisão, e encerra um conjunto de pensamentos e doutrinas que são colocadas de alguma maneira como um padrão, a moral social, o ideal a ser seguido.
Ou seja, nessa cosmovisão globalista que a define como ciência que tem como objetivo de estudo as ideias, as quais refletem, racionalizam e defendem os interesses institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Que Deus nos guarde. Percebe-se que vivemos numa época desafiadora em que novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares e da sexualidade que nada tem a ver com o propósito de Deus. Aquilo que o Criador estabeleceu lá no Gênesis, lá no início. Gênesis 2, 18 ao 24. A família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada e não pode ser removido os marcos, os fundamentos da Bíblia Sagrada. Vimos nas últimas décadas os perigos que rondam a família, antigas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigosos, que demandam a nossa atenção, pois percebe-se que as sutilezas das ideologias contrárias à família, com uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal, a poligamia, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, e agora o sexo não binário como algo natural, normal, moderno e dito como inclusivo. Misericórdia. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Frente aos princípios judaico-cristãos e valores bíblicos, é pecado. E essas tais práticas não agradam o nosso Deus Criador. O sacerdote do lar, os pais, deve ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, que é uma categoria abrangente para identidade de gênero que não estão relacionadas apenas à identidade masculina ou feminina, estando fora do binário e da cisnormatividade de gênero. Neste contexto, abordaremos a sexualidade não binária. Nesta ideologia maligna, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Neste caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode-se achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de um determinado sexo, não se reconhece dentro daquele gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia Sagrada, em Levítico capítulo 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Vamos à definição de família nas Escrituras Sagradas, conforme a nossa declaração de fé, no capítulo 24, página 203, diz que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência,
a formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e os fez macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Gênesis 1:27. Demonstrando a sua conformação heterossexual. A diferenciação dos sexos visa a complementariedade mútua na união conjugal, conforme 1 Coríntios 11:11. Essa complementariedade mútua necessária à formação do casal e à procriação. Reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecerem sob cuidado de parentes, conforme a declaração de fé nos dá os exemplos de Esther 2:7-15, 1 Timóteo 5:16. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras Sagradas, bem como qualquer configuração social que se denomine família, cuja existência se fundamente em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador em Mateus 19:6. Aleluia. A sociedade, por sua vez, avalia a compreensão do que o ideal para o bem-estar e qualidade de vida da população a partir da política e da educação. Só que esse entendimento pode sofrer influências negativas em razão de grupos sociais que tentam impor na sociedade, via política e educação, certos padrões de comportamento, certas ideologias, com o argumento de que o ser humano deve ser livre para ser feliz à sua maneira. O que esses grupos almejam é o apoio da sociedade para que qualquer posicionamento contrário ao deles seja interpretado como preconceito. Para estes não há verdade absoluta. Todavia, a liberdade não pode ser confundida com libertinagem, na tentativa de normalizar aquilo que a sociedade amplamente formada por famílias conservadoras compreende como pernicioso, como pecado. Que Deus guarde as nossas famílias. Que Deus nos abençoe e nos proteja dessas ideologias. Concluindo, muitas ideologias têm surgido, dentre elas a ideologia de gênero, que faz oposição aos valores cristãos. Isso se deve à rejeição de seus proponentes aos ensinamentos da palavra de Deus, objetivando viver livres de qualquer obrigação religiosa. Seus simpatizantes afirmam que a identidade de gênero está associada à forma como a pessoa se identifica ou como se percebe enquanto indivíduo no que diz respeito à sua orientação sexual. Segundo eles, esse aspecto é construído de forma histórico-cultural ou social e, portanto, não é fruto da sua escolha. Tal argumento contraria
o que Deus estabeleceu na sua palavra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. A igreja não pode se furtar de exercer o seu papel de defensora dos valores bíblicos, evitando a desestruturação familiar. O Salmo 128 diz: a bênção do Senhor sobre a família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto do trabalho das suas mãos. Será feliz e tudo te irá bem. A sua esposa, a mulher no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que será abençoada o homem, a família que teme ao Senhor. E que o Senhor abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida e veja os filhos dos filhos e paz sobre Israel. Glória a Deus. Salmo 128, 1-6. Que Deus continue abençoando o seu casamento, que Deus continue abençoando a sua família, sua esposa, os seus filhos. Deus os abençoe.